Diz assim, o versículo 51 e 52 do livro de Gênesis, capítulo 41. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento nos encontramos mais uma vez na Sua presença, Senhor, lhe pedindo mais uma vez que o Senhor continue falando conosco, Pai, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, mais uma vez fale aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, e não aquilo que nós queremos ouvir. Senhor Deus, fale conosco, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos que já leram essa leitura, sempre é bom quando nós vamos falar alguma palavra, ainda que nós demos 2 versículos, irmãos, da Bíblia, nós lemos toda a história, o contexto, o texto daquilo que se é pregado, né? E eu aqui li o nome de dois filhos de José, Manassés e Efraim. E José, quando deu um nome para os seus filhos, irmãos, ele deu um nome com consciência. Ele sabia o que havia passado na vida dele. José sabia o que havia acontecido em toda a sua vida. São igual cicatrizes. Quando nós passamos aflições, tristeza, lutas, que de repente ficaram no passado, mas quando você se depara com alguma coisa no presente, você logo se lembra daquilo que você passou. Então, José, irmãos, ele dá o nome aos seus filhos, e ele faz questão de dizer o motivo que ele havia posto o nome naquelas crianças. Manassés, onde ele diz que Deus fez ele esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de seu pai. O que uma pessoa que tem tantos problemas na sua vida precisa esquecer no meio da sua família? O que nós precisamos esquecer e precisamos deixar para trás? Aquilo que aconteceu conosco. E José, ele destaca o nome do seu filho Manassés. Mas, irmãos, nós vamos para a história que está lá no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então contou o copeiro morto o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na minha vide 3 sarmentos estavam com o que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos enmadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas e exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras copeiro. Agora José, depois de revelar
e de entregar essa visão, essa revelação. Ele diz assim para o copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Glória a Deus. José, irmãos, já dentro de uma prisão, e ele conseguiu, irmãos, a confiança do carcereiro. Já pensou? Um prisioneiro conseguir a confiança do carcereiro. O carcereiro é aquele que tomava conta da prisão dos presos. E José havia sido enviado preso por algo que ele não cometeu de errado. Às vezes as pessoas se justificam, irmãos, dizendo: por que eu passo isso? Ou por que está acontecendo isso comigo? Às vezes até diz: eu não mereço isso, eu não mereço sofrer, eu não mereço passar tristezas, decepções. Mas José, ele falando dentro dessa palavra, ele faz com que aquele homem que pediu a interpretação, que havia tido um sonho, o copeiro havia tido um sonho. Ele sonhou que exprimia uvas na taça de Faraó. E José agora ele começa a interpretar. O copeiro também talvez não estava nem entendendo, porque estava dentro de uma prisão, junto com o padeiro. Não se sabe se era uma conspiração ou alguém que queria envenenar, porque tem história que até julga o padeiro, né, moço? Quando se fala essa história, quem é padeiro não quer ser padeiro, né, pastor? E eu sou padeiro, sou confeiteiro, mas quando você vê isso, irmão, você vê como é que é as coisas. E se há uma história que queriam envenenar Faraó, né? Agora Faraó lança os dois na prisão. Um poderia ser inocente, o outro poderia ser um culpado, não é verdade? Mas os dois foram para a prisão. Na prisão, e José já passando um tempo, irmãos, dentro da prisão, certamente clamando, certamente orando, chorando. Mas Deus havia lhe dado um cargo na prisão, irmãos, de confiança, onde José colocava as mãos e os pés, sempre era abençoado por Deus. Quem pode ser abençoado dentro de uma prisão, irmãos? Somente aquele que Deus chama. E nós ouvimos um louvor sobre o chamado de Deus. E quando eu digo para Deus: eis-me aqui, todas as coisas acontecem na sua vida. Porque quando nós dizemos realmente, como esse louvor, quando nós dizemos não para Deus, quantos não nós já demos para Deus? Não é verdade, irmãos? Mas a palavra certa, quando Ele te chamou: eis-me aqui, Senhor. E lá, irmãos, no cárcere, José estava, irmãos, sendo exaltado mesmo preso. Mas José sabia, irmãos, que ele era inocente. E quando Deus, irmãos, Ele trabalha, irmãos, Ele trabalha. Se Ele diz para você que vai fazer, não se preocupe, descanse no Senhor, que Ele vai fazer. Ele chega no momento certo, Ele não atrasa e nem se adianta. O tempo de Deus é o tempo certo para a tua vida. José ficou ali uns anos, irmãos. Eu não sei direito, irmãos. Alguns historiadores falam que é 8, depois aparece que já estava 2 anos que eles tinham ficado na casa de Potifar, irmãos. Mas só que José, irmãos, não era aquilo que José queria. Ele estava sendo exaltado numa prisão, irmãos, mas não é aquilo que Deus tinha com José. Jesus, irmãos, o Espírito Santo não quer ninguém preso, não quer ninguém agarrado, irmãos.
porque Deus precisa te usar, mas Ele quer liberdade na sua vida, Ele quer disposição, Ele quer um eis-me aqui, Senhor. E José, irmãos, lá dentro da prisão, certamente orando, servindo ali os que estavam presos, e de repente, irmãos, quando ele acaba Deus envia aqueles homens, e Deus dá um sonho para aqueles homens, que perturbou aqueles homens. José, como tinha o discernimento de Deus, a importância de termos o discernimento de Deus. Quem tem o discernimento de Deus não se confunde, não se amedronta, nem fracassa, nem para, nem desiste, irmãos. E José, irmãos, começou a ver aqueles homens perturbados. Eles começaram a conversar, quem sabe, olha, eu tive um sonho, que eu espremi a uva no copo do rei. O outro disse, eu tive um sonho, que os pássaros comiam sobre a minha cabeça. De repente José, ele entra em cena e pergunta, o que está acontecendo com vocês? Irmãos, o momento de Deus estava chegando para Moisés. É uma palavra profética nesta noite para a tua vida. O momento de Deus para a tua vida está se aproximando. Mas quando esse momento chegar, você precisa estar no seu lugar. Você não pode estar fora. Você precisa estar no seu lugar. Mas talvez você vai perguntar, pastor, que é isso? Mas o que é estar no seu lugar? É emprego? É casa? Igreja? É na posição de servo. É na posição de chamado de Deus. É na posição daquele que diz para Deus, eis-me aqui, estou pronto, estou preparado, Senhor, estou te aguardando. Não saí do lugar, não saí da posição, continuo sendo fiel. Mas você que está esperando isso acontecer, como você tem sido com Deus? Você tem sido fiel? Você tem agido com fidelidade para o teu Deus? Porque uma palavra profética, o momento de Deus estava chegando. José estava preso, mas com certeza ele glorificava a Deus. José estava preso, mas com certeza ele orava a Deus. José estava preso, com certeza ele adorava o Senhor. Não é porque as coisas estão dando errado na sua vida, você desiste, você reclama, você para, você desanima. Então o momento está chegando e você saiu do seu lugar, da sua posição. Olha só, o momento de Deus chegou, mas tão estranho. O momento de Deus chegou, Deus mandando 2 homens presos. Olha, vocês 2 vão presos, porque eu vou libertar o meu servo. Glória a Deus, Jesus, nesta noite, através do teu Espírito Santo, Ele tem situações para a sua vida, para te trazer uma libertação nesta noite. Oricalabaias. A situação, chegou 2 homens atribulados. Então Deus fala com aqueles homens através de José. José interpreta o sonho e diz para o copeiro que ele ia voltar a servir a mesa de Faraó. Mas como? Estando preso? Não, irmãos, quando Deus fala, Ele se responsabiliza pela tua palavra. Não existe coisa impossível para
ele interpreta, irmãos, só que ele faz um pedido. Falou tudo aquilo de bom para o copeiro. Do padeiro nem vou falar que não é muito bom não, irmãos. O negócio é ruim mesmo, mas o que interessa é o copeiro. Então ele faz um pedido para o copeiro: olha, quando você estiver sendo abençoada, quando Deus estiver te exaltando, lembra de mim nesse fundo de poço. Lembra que eu estou preso. Ore calabachúria. Ele fez um pedido: quando você sair daqui, estiver sendo abençoado, servindo ao rei, por favor, lembra de mim. Estou aqui injustamente, fui vendido pelos hebreus, estou no fundo dessa cisterna. Mas ele queria dizer: olha, mas ainda eu tenho uma esperança naquele que tem todo o poder. Mas te peço isso, lembra de mim. Irmãos, versículo 23 do capítulo 40 diz assim: versículo 23 do capítulo 40 diz assim: o copeiro Moa, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Ore calabachúria. Você talvez tenha dito para o Senhor: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Estou no fundo do poço, tenho orado, Senhor, mas parece que o Senhor esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Você saiu do lugar da posição de Deus. José ficou preso, mas ficou firme. José ficou no calabouço, ficou firme. Se sentia na cisterna, ficou firme. Nada tirou José da presença do Senhor. Tirar, irmãos, da presença do Senhor não significa que você precisa estar desviado, afastado da presença de Deus. Não. Às vezes somos crentes, mas estamos fora da presença de Deus. Às vezes estamos na igreja, mas estamos fora. Não entendemos o propósito de Deus e cometemos delitos errados porque nós não entendemos o que estamos passando. Preste bem atenção o que José disse, irmãos, sobre o seu filho Manassés e Efraim. Manassés: Deus me fez esquecer do trabalho e da casa do meu pai. Não importa o que você esteja passando com a sua família, importa que Deus está com você e você precisa estar pronto. Ore calabachúria. Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Onde nós vemos aqui o copeiro, porém, se esqueceu de José, não se lembrou dele. Você pode estar até achando que Deus esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Eu disse, irmãos, que a bênção estava chegando no cárcere, mas ainda não foi daquela vez. Percebe? Tem um versículo que diz, esse é Provérbios, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Não perca a esperança. Se coloque na presença do seu Deus, como chamar
vai chegar. Vai chegar. O copeiro se esqueceu, mas Deus não esquece do filho que ele ama. Ainda que a mãe que amamenta seu filho te esquecer, nunca eu te esquecerei. Eu estou na sua vida. Fique comigo. O pai não quer, a mãe não quer, ou o irmão, a irmã não quer. Fique comigo. Eu cuido de você. Calabachúrias. Irmãos, Deus, Ele prepara situações. Não foi daquela vez. O copeiro serviu o rei, se esqueceu de José. Oh, irmãos, quem sabe a história de José? Você vê José sofrendo sem ter feito nada de errado. José padecendo, sendo humilhado, chutado, maltratado, vendido pelos seus irmãos. Não importa quem está te vendendo. Que é isso, pastor? Quem está falando de você? Importa que o Senhor está com você, e Ele manda você fechar os seus lábios, porque é Ele que cuida, é Ele que tem o encontro. Passou um tempo, não sei quantos anos, de repente Deus prepara uma nova situação. Deus entra no sonho de Faraó, ele perturba com esse sonho. Ele dizia: olha, Faraó começou a ter um pesadelo, porque, irmãos, você sonhar que 7 vacas magras come as gordas, e 7 espigas bem secas, magras, come as gordas, irmãos, parece um pesadelo, né? E Faraó, ele acorda apavorado, sem entender do que se trata esse sonho. Deus já tem falado com você através de sonhos, e você até agora não deu ouvido para a voz de Deus. E diz aqui, irmãos, que ele começou a ter esses pesadelos, se perturbou. O que está acontecendo? Ele manda chamar todos magos, inteligentes, para poder interpretar o sonho. Ele começa a contar e ninguém sabia do que se tratava, porque quando é desgraça, irmão, ninguém gosta de receber uma desgraça, não é verdade? Quando é notícia ruim, ninguém quer ouvir notícia ruim, irmãos. Nós queremos ouvir só notícias de bênção e de vitórias. Mas, irmãos, aqui diz a palavra de Deus, irmãos, que José, irmãos, quando ele é lembrado, irmãos, de uma forma, não foi o copeiro, não, foi o próprio Deus, irmãos. Existem coisas que não adianta você contar para o vizinho, para a vizinha, nem para o parente, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o filho. Não, irmãos, tem coisas que é Deus que vai entrar e vai resolver por você. Às vezes reclamamos muito, questionamos muito e atrapalhamos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Colocamos sempre a mão onde não é para estar a nossa mão. E aqui, irmãos, Faraó tem um pesadelo, manda chamar, ninguém interpreta, porque a bênção, quando é para ser para você, é para você. Não tem um, não tem outro, é para você. E aqui, irmãos, o copeiro entra em ação. O Espírito Santo, o Espírito de Deus toca no coração do copeiro agora. Faraó tem um sonho. Então Deus, irmãos, preparou uma situação para que aquele copeiro, talvez ingrato, recordasse de José, né? E quando o Faraó começa a contar e ninguém decide, irmãos, o copeiro se lembra de José. Opa, rei, peraí, eu e o
meus pecados, rei. Eu me lembro agora que quando eu estava na prisão, um certo homem desceu lá, e nós estávamos preocupados, conversando a respeito do que seria feito com nós, e a interpretação do nosso sonho. E aquele rapaz hebreu veio e interpretou o nosso sonho. E hoje, rei, eu estou aqui te servindo. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, ore calabachuri calabai. Se você ficar na posição de Deus e se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Deus vai te levantar e vai tornar você a servir a mesa. O que é isso? Ser exaltado e exaltada por Deus. Quem está aguardando uma exaltação de Deus, então continue na posição, clamando, invocando e sendo fiel. O rei manda chamar José, irmãos. Ele manda chamar José. E diz assim, versículo 14 do 41. Então enviou o faraó e chamou José. Você crê que Deus tem algo para você? Tem um chamado para você. Ore calabachuri calabaia. Pode ser a qualquer momento. Esteja atento para ouvir o chamado de Deus. Mas como vai ser esse chamado, pastor? Não sei. É alguém? Algum lugar? Pessoa? Ministério? Glória a Deus. E chamou José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. Olha, preste atenção. Quando o Faraó chama ele dá uma ordem: olha, barbeia ele, faz a barba dele, tira essa veste suja dele, e faça ele se apresentar a mim. Percebe, irmãos? Existe veste que você precisa mudar hoje, porque Deus tem pressa de te abençoar. Ele não podia, irmãos, ir sujo diante de Faraó, nem com as vestes sujas, não. Quem troca veste, irmãos, é o Espírito Santo. Mas Ele quer lugar em você. Ele quer lugar no teu coração, Ele quer lugar na tua mente. Ele não quer uma mente dividida, um coração dividido, não. Tem algo que está para acontecer na sua vida. Amém. Mas hoje é noite de trocar as vestes. E você sabe o que precisa ser trocado na sua vida. Ore calabachúria. Glória a Deus. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que possa interpretar. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. O que está tirando a sua paz nessa noite? O que está te trazendo tanta dor e tristeza? Deus está dizendo que Ele vai te dar a resposta. Glória a Deus! Mas fique em paz. Fique em paz. Porque se você ficar atribulado, atribulada, você atrapalha o seu Deus de poder agir por você. Você entende, irmãos? Então disse Faraó. Ele começou a contar o sonho. Vou abreviar, irmãos. E Faraó começou a dizer: eu vi 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas.
e as vacas magras devoravam as gordas, e as espigas magras devoravam as gordas. Aí José disse: olha, veio 7 vacas, 7 espigas, simboliza 7 anos. Vai haver 7 anos de fartura, que é o símbolo das vacas gordas, e vai haver 7 anos de fome, que é o símbolo das vacas magras e das espigas magras. Mas o mistério dessa palavra, o Senhor está dizendo para você: te prepare, te alimente enquanto é tempo, mas não é dessa comida terrena que perece, não, é de uma comida espiritual. Você quer vencer, você já tem orado e tem dito que Deus não tem te ouvido. Não é isso. Deus te ouve, mas Ele quer poder te responder. Ele está dizendo o segredo para você: se prepara, aproveita o tempo das vacas gordas, enquanto a igreja está na terra. Você pode orar, você pode clamar, você tem liberdade de expressão, você tem a Bíblia, mas a palavra de Deus está sendo caçada, os evangelhos estão sendo caçados. A qualquer momento vão querer, irmãos, fechar a porta de igreja. E diz aqui que Deus deu sabedoria a José e disse: olha, você vai fazer assim, faraó. Os 7 primeiros anos de vacas gordas você vai ajuntar no seu celeiro, todo alimento que puder, enche o teu celeiro, porque quando acabar os 7 anos de fartura, vai vir a sequidão, vai vir a fome, vai vir a miséria. Então você e seu povo precisa estar preparado. E Deus está dizendo assim nesta noite: te prepare, igreja, enquanto há tempo de fartura espiritual, mas em breve vai chegar um tempo de sequidão. Oricalabachúrias. José, irmãos, ele conta o sonho. O rei, irmãos, Faraó diz: olha, eu vou colocar alguém para que faça isso por mim. Vou colocar alguém que governe por mim, prepara tudo, administre tudo isso no meu reino. E José disse: olha, procura um homem sábio, entendido, um homem capacitado. E ele olha para José e diz: quem é melhor do que você? Não tem pessoa melhor do que você para governar o Egito por mim. Diz que José, irmãos, agora ele é nomeado governador, irmãos. Talvez era o primeiro governador do Egito. Glória a Deus! Já pensou? Nomeado governador. Então Deus está dizendo: olha, se você ficar, fazer como eu quero, obedecer a minha palavra, eu tenho uma exaltação para a tua vida. Oricalabachuri calabaia, vou te colocar lá em cima. Aleluia. José foi nomeado governador, colocado por Deus. Quem exalta é só Deus. Não queira passar na frente dele, não corra, espere que Deus vai chegar no momento certo, e aquilo que você tem pedido vai chegar. Glória a Deus. José agora, ele é governador, ele casa com a filha dos sacerdotes ali de On. Esqueci até o nome dela, né? Nome da filha do sacerdote de On. Ele casa e tem 2 filhos. Oh, irmãos, o tempo da exaltação, para quem serve a Deus, chega. O seu tempo vai chegar. É só você obedecer, ser fiel,
que o Senhor tem isso para você. Se você não fizer assim, quantos anos você vai esperar? Lá na prisão como José. Quantos anos vão se passar? Quantas pessoas vão se esquecer de dizer: olha, eu quero te ajudar, eu quero te exaltar, eu quero te abençoar. Tem coisas que já era para ter acontecido na sua vida, e às vezes por causa das reclamações, as murmurações diante de Deus, você voltou lá para o fim da fila. Glória a Deus! Mas continue com a esperança. José, irmãos, depois de exaltado, nasce 2 filhos, Manassés e Benjamim, agora alegre e feliz, gozando das bênçãos de Deus e exaltado. Olha, irmãos, o melhor de tudo isso, que Deus tinha um livramento através de José. Deus não somente Ele queria, irmãos, exaltar José, mas Deus estava lendo o futuro. Deus já estava olhando para o futuro de Israel. Ele sabia que em Israel haveria fome, haveria necessidade. Então Deus levanta alguém como José para resgatar o seu povo, para dar de comer para o seu povo. Será que você não está entendendo nessa noite que Deus quer te levantar para que você dê de comer, mas não é comida física? Deus quer te usar na sua palavra. Glória a Deus. Se eu fosse continuar falando, irmãos, tomaria bastante tempo, mas irmão, guarda essa palavra. Nós perdemos a bênção facilmente. Eu até lembro uma irmã que falou aqui, eu já contei isso aqui, irmãos. A irmã só fez uma pergunta e disse: pastor, se eu obedecer o Senhor, se eu for fiel, eu vou ser salva. Falei: vai, irmão. Se você obedecer o Senhor, for fiel, você vai ser salva. Existe, irmão, joia mais preciosa do que ser salvo. De que, como o Herbert falou aqui nessa noite, irmãos, de Jesus raiar nas nuvens, chamar os seus escolhidos, irmãos, e nós sermos arrebatados juntamente com eles, irmãos. Existe coisa mais preciosa do que isso, irmão, não tem. Quem olha, quem nos vê, pensa: esse povo, o que esse povo está esperando? De estar em todos os cultos, de estar cantando, de estar adorando, de estar lendo Bíblia. O que esse povo está esperando? Nós estamos esperando Jesus raiar nas nuvens e tirar a igreja da terra. Isso, irmãos, é o ensaio. Aqui é o lugar, irmãos, onde estamos aguardando o Senhor. Igreja, casa, trabalho. Qualquer momento pode ser o chamado. Você trabalhando, você limpando a sua casa, você no seu serviço, você cantando. Então, irmãos, que quando Jesus vier arrebatar, eu e você, a igreja do Senhor, estejamos cantando, glorificando, cultuando, agradecendo, nunca reclamando, nem falando um contra o outro, nem disse-me-disse, nem falação. Tira do meio de vós estas coisas e Deus vai nos abençoar. É simples, né? Mas o tentador está aí fora, talvez dizendo: isso aí é lorota, esse pastor não sabe o que fala. Aí as pessoas saem lá fora. Eu já vi, irmãos, situações de pessoas reclamar das suas próprias igrejas. É tão triste, muito triste, de pessoas questionar os seus pastores, de estar infeliz. É triste, irmãos, isso, mas infelizmente acontece por causa dos escândalos. Mas, irmãos, igreja alta do Senhor, vamos ficar firmes na presença de Deus e vamos expressar o verdadeiro amor.
Eu vou finalizar. Uma irmã chegou para mim, para minha esposa, e disse: olha, de outro lugar, irmãos, pastor, as igrejas não têm mais amor. Eu olhei para ela, eu não podia, eu fiquei até triste de ouvir, irmãos. Eu antes não tivesse ouvido nada, porque existem conversas e palavras que às vezes entram na nossa vida, irmãos, para nos trazer setas e problemas. E ela, irmãos, desanimada, e dizendo que as igrejas não têm mais amor. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus, porque eu vejo o amor na igreja Arautos. Eu vejo um povo que tem sede de Deus, e pessoas que amam realmente. Então, irmãos, eu não podia concordar, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Amém, irmãos? Então glorifique o Senhor nas vossas tribulações, e para aquele que reclama, está desanimado, você diga: para com isso e vai buscar o Senhor. Acabou, pronto. Todo o mal é quebrado, irmãos.